Semana Passarinheira! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro episódio do evento 100% online, 100% gratuito Semana Passarinheira. E não importa se você gosta de fotografar, se você gosta de observar com binóculo, se você é da área de biologia, de veterinária ou se você tem uma profissão nada a ver, esse evento é para você. Meu nome é Melissa Alves, eu sou médica veterinária, ornitóloga e criadora do curso Rotina Passarinheira, o curso mais completo sobre observação de aves do Brasil. E nesta semana eu vou te apresentar um método que torna possível que você aprenda a conhecer e identificar os pássaros por conta própria na sua região, pelo canto e também pela aparência, mesmo que você seja iniciante. Esse curso revolucionou minha forma de olhar para as aves, seus ambientes, né? E também me ajudou muito no processo de identificação de aves, né? Identificação pelo visual, pelo aspecto, a identificação pelo canto, né? Eu recomendo profundamente o curso da Melissa, já estou ansioso por uma continuidade, fiz muitas amizades. Que nos ensina muito mesmo sobre espécies de aves, sobre comportamento, sobre vocalização, habitat. Na medida em que eu fui aprendendo assim os tipos de cantos de aves, as famílias que existem, cada vez mais esse mundo das aves foi ficando ainda mais fascinante. Nos ajudou muito a identificar cada dia mais aves. Ano passado eu identificava janeiro inteiro 44 espécies de aves. Hoje eu consigo identificar só em um dia cerca de 70 espécies de aves em um dia só. Ela ensina a gente a passarear não só tirando foto, mas escutando, que é o mais importante, usando o eBird. Então é um curso maravilhoso. Mas antes eu vou contar para você um pouco da minha história e como que surgiu o método. Eu sou um pouco como você. Eu não nasci mesmo sabendo identificar aves com facilidade, mas eu sempre tive muito amor pelas aves desde muito pequena. E, inclusive, foi uma arara canindé que me plantou essa paixão. Essa daqui é a Laura, gente, e ela me motivou a fazer a faculdade de veterinária, que apesar de não parecer que é uma formação importante para ensinar a observação de aves, vocês vão ver que tem tudo a ver com a formação do método que eu vou ensinar para vocês nessa semana, para que vocês possam, lógico, identificar os pássaros por conta própria. E eu tenho que confessar para você que eu tive muita dificuldade para entrar na faculdade, porque meus pais têm 4 filhos e eu sempre estudei em escola pública. E eu só consegui entrar na faculdade depois de 3 longos anos de cursinho, gente. Foi muito difícil mesmo. Mas na faculdade eu tive uma experiência que foi transformadora para mim. Quando eu morei lá no campus de Pirassununga, no comecinho da faculdade, eu participei sem saber de uma passarinhada, gente, com nada mais, nada menos do que o coordenador do eBird no Brasil, gente. O eBird, gente, é uma das plataformas de ciência cidadã mais importantes do Brasil. Olha que coincidência, ou será que não? E essa experiência me marcou tanto, porque o Carlos ele fez uma observação de aves e nessa observação ele conseguia ouvir o canto dos passarinhos e dizer: é esse passarinho, é essa ave, é esse aqui. E eu falava: gente, como que uma pessoa pode saber tanto? Como eu admirei aquele conhecimento daquele rapazinho na época. E aquilo me marcou para sempre, porque me despertou esse desejo muito forte de um dia ter essa habilidade de identificar as aves pelo canto. Mas
A minha vida, gente, deu muitas voltas. Eu trabalhei durante 7 anos no centro de triagem, que recebe animais de tráfico. Na sua maioria são aves, e isso é muito triste, mas eu aprendi muito sobre elas. O problema é que eu me sentia frustrada, porque eu ajudava as aves de maneira muito incompleta, sabe? Porque eu sentia que eu estava recebendo aquelas aves, mas eu não estava agindo na raiz do problema, que é meio que mudar essa cultura de ter passarinho na gaiola. Isso me deixava muito frustrada. Eu queria muito mudar essa cultura, mas eu não sabia como. Mas, graças àquela primeira observação de aves lá na minha faculdade, a observação de aves sempre esteve muito presente na minha vida e me ajudou a lidar com a frustração, com o estresse, ansiedade, tristeza e até com o sofrimento de ter que ver tantos pássaros que eram apreendidos e são ainda apreendidos pelos centros de triagem, pela polícia ambiental. Isso é muito triste ainda, gente, e isso tem que mudar. Mas toda oportunidade que eu tive, eu pratiquei observação de aves, comprei dezenas de livros, participei de todos os eventos que eu pude, o avistar, foi uma paixão mesmo. E eu estudei muito, fiz muitas saídas de campo, né, muitas passarinhadas, e com muita dedicação e estudo, esforço, eu me tornei uma observadora de aves muito experiente, capaz mesmo de identificar as aves pelo canto e também pela aparência. Mas esse conhecimento eu adquiri com muito tempo de estudo e de prática, sem orientação nenhuma, gente. Mas foi em setembro de 2020, no auge da pandemia, que eu precisei ajudar a minha mãe. Ela estava lá no ranchinho de pesca em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, e eu percebia que ela ficava muito entediada de ter que ficar naquele lugar. Minha mãe, para mim, aquele lugar é um paraíso, mas para minha mãe, que é uma pessoa muito sociável, aquilo lá era meio que um martírio. Então eu passei a mandar para ela alguns vídeos, mostrar para ela como que ela poderia começar a observar as aves, e lá tem muitas aves. E ela começou a gostar daquilo. Eu percebi que eu podia ensinar alguém a praticar a observação de aves. Olha aqui, gente, a carinha dela. Ela gostava muito de ficar observando as aves, apesar de detestar ficar meio que presa naquele lugar. Só que, gente, a pandemia, como vocês sabem, durou muito tempo e os meus trabalhos, tanto com cães, que eu trabalhei um tempo, quanto com as aves, foram ficando cada vez mais difíceis de eu fazer. E eu fui ficando meio sem opções e teve um momento da minha vida que eu me senti sem saída, como muitos de vocês devem ter se sentido durante a pandemia. Mas aí eu juntei todas essas informações que eu tinha, essa mistura de sentimentos, de não estar conseguindo fazer o que eu queria na minha área, de ajudar as aves de uma maneira mais profunda, de não estar conseguindo nem trabalhar direito na minha área. Comecei a ficar desesperada, eu tenho 2 filhos. Aí eu juntei tudo, gente, tudo que eu estava sentindo e tudo que eu tinha conseguido fazer, e eu criei coragem para criar um curso de observação de aves, porque com aquela experiência da minha mãe, eu senti que eu tinha condições de ensinar isso para mais pessoas, e isso é o meu propósito de vida. Então, eu decidi criar o curso Rotina Passarinheira. E
não é dizer que assim, logo que eu comecei o curso, eu já sabia direitinho como que eu deveria ensinar as pessoas a observarem as aves por conta própria. Mas, gente, eu fiz o melhor que eu pude e nesses 2 anos que eu tenho ensinado as pessoas a observarem as aves por conta própria, eu aprendi muita coisa, ensinei muita coisa e hoje eu tenho sim um método validado para poder ensinar você a observar as aves por conta própria. Então tá aqui, né, gente? Foi nesse rebuliço todo que eu consegui criar meu método. E eu passei então a trabalhar com o que eu queria, com o meu sonho, com o meu propósito. Eu amo o que eu faço e eu faço o que eu amo. É a condição perfeita. Então, meio que juntou a fome com a vontade de comer. E o meu maior desejo é espalhar cada vez mais essa cultura de observar as aves, de valorizar a natureza. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse evento hoje. E desde que eu comecei na internet, eu já transformei muitas vidas e muitas pessoas me agradecem, tanto pelo conteúdo gratuito quanto pelo conteúdo pago. E é exatamente esse retorno que eu recebo de vocês que me faz acreditar que Passarinho transforma e que eu tenho potencial para mudar a realidade de muita gente e de muitas aves. E eu gosto muito dessa tirinha. Ter você numa gaiola, querer você livre e amar você. Passarinho livre da gaiola. Bom, mas então, quais são os benefícios de praticar observação de aves? A observação de aves tem um poder de nos fornecer equilíbrio mental, e esse eu considero o maior benefício imediato. E a observação de aves entrega esse resultado porque está no mesmo nível de meditar, gente, porque a gente exercita. Porque nesse tempo que você está observando aves, você está dedicando um tempo só para você, conectada ou conectado com a natureza, com as aves. E nesse tempo que é só seu, você não se preocupa com o que aconteceu ontem, com o que vai acontecer amanhã. Você está focado no momento presente. E isso, gente, tem até um nome complicado, chama mindfulness, um termo em inglês, que é justamente valorizar o momento presente. E é um presente. Você mergulha no presente com profundidade para perceber tudo que se move e que emite sons ao seu redor, porque é isso que é observar aves, é prestar atenção em tudo que se move e em tudo que emite os sons. Outro nome para mindfulness, a tradução seria atenção plena. Atenção plena no momento presente. É aquele estado que você tira o seu cérebro do piloto automático e permite que você sinta aquele bem-estar, de se conectar, de ter aquela paz interior, de se acalmar. Isso funciona como uma terapia poderosíssima. E agora, imagina você ter essa habilidade de praticar todos os dias essa técnica. Imagina o benefício que isso vai trazer para você a longo prazo. Falando em benefícios, esses benefícios são uma necessidade. Você já ouviu falar em transtorno de déficit de natureza? Pois é, esse simpático autor aqui, o Richard Louv, escreveu os livros Resgatando as Crianças do Transtorno do Déficit de Natureza e o Princípio da Natureza, que já foram traduzidos para 15 idiomas e publicados em mais de 20 países.
ultrapassou a marca de 500 mil cópias vendidas. Hoje em dia, praticamente usamos apenas a visão para olhar uma tela e a audição para escutar o que sai dela, seja no computador, seja no celular ou na televisão. E isso daí nos traz limitações, que nos torna menos vivos. E é isso que o Richard explica nesses livros. E é por isso que nós precisamos resgatar essa conexão intensa com a natureza. E com a pandemia também houve um aumento relevante dos transtornos mentais, como estresse, ansiedade e depressão. Aí que entra a importância de lidar de forma incisiva com o aumento substancial dos quadros ansiosos, sentimento de perda das liberdades individuais. E, gente, isso respingou de maneira muito intensa na atividade de observação de aves. Dá uma olhada nessa notícia. O Wikiaves, gente, é uma plataforma importantíssima de ciência cidadã, a principal plataforma aqui do Brasil. E o Reinaldo Guedes, que é o coordenador da plataforma, registrou um aumento de 49% na quantidade de usuários da plataforma. Olha só que interessante. Até agora, as estatísticas de 2021 consideram 3.708 novos cadastrados, somando 40 mil observadores de aves. Comparando esses 2 anos de pandemia com 2018 e 2019, o aumento de usuários registrados é de quase 50%. Muito relevante mesmo, o que mostra que a observação de aves realmente ela impacta positivamente no tratamento desses transtornos mentais que eu citei para vocês, como estresse e ansiedade. E as pessoas perceberam isso. Para muitas pessoas, a maior lição foi valorizar a natureza. Basta um olhar atento e curioso que o mundo de novos sons e novas cores se revela. Além disso, gente, você tende a se exercitar muito mais, a caminhar, a levantar cedo, a melhorar o seu foco, a sua concentração, porque a observação de aves trabalha isso no momento que você fica no seu momento presente, focado em uma única atividade. Também estimula outras áreas cerebrais quando você pesquisa sobre as aves, busca conhecer mais, a sua memória melhora. Você também vai conhecer muitas pessoas legais, aumentar a sua rede de amigos. Nós somos seres muito sociais. São mesmo muitos benefícios, não é verdade? Mas, afinal, como começar a observação de aves? E agora eu acredito que você está doidinho, doidinha para começar. Praticar observação de aves é prestar muita atenção nas aves e se conectar de forma intensa com a natureza. Para isso, eu recomendo muito que vocês tenham um binóculo. Mas, se num primeiro momento não tiver, não tem problema, porque apenas com o celular de vocês, vocês já vão poder começar com a observação de aves e aprender muita coisa e reconhecer, perceber a presença de muitos passarinhos na região de vocês. E eu vou mostrar isso agora. Vamos lá? Dá uma olhada nesses aplicativos que são maravilhosos. Eu quero, gente, que vocês não façam uma confusão que eu vejo acontecer com uma certa frequência. Os aplicativos, vocês vão utilizar eles no celular, tá? Os aplicativos são o Merlin, o eBird e o BirdNet. São os principais. Mas
Tem também as plataformas de ciência cidadã, que são sites. E esses sites são o site do eBird e o site do Wikiaves. Claro, gente, existem outros, tá? Mas esses são os principais e são os que eu quero que vocês foquem toda a atenção nesse momento. E tem um porenzinho aqui, gente, que o eBird, ele é um site, mas ele se conecta com o aplicativo e se conecta também com o Merlin e o BirdNet, porque são todos aplicativos de plataformas da mesma mãe, que é o laboratório da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Bom, por onde começa, Melissa? Olha só, você vai fazer o seu cadastro nesse site aqui, ó, www.ebird.org. Você entra nesse site, que é o site que vai dar acesso a todos os aplicativos e a plataforma do eBird. Aí você clica aqui em criar conta. E pronto, você vai cair nessa tela aqui. Você vai escrever o seu primeiro nome, último nome, escolher um nome de usuário, criar uma senha e colocar um e-mail. Muito, muito importante, gente. Eu sugiro, recomendo fortemente que você anote todos esses dados, inclusive a sua senha, ou então tira um print dessa tela para você não esquecer e para você não fazer novamente um outro cadastro, gente. É um cadastro só para vocês utilizarem nos aplicativos e para vocês utilizarem no site, no computador. Beleza? Combinado? Então, bora lá. Aqui, gente, vocês têm acesso a esses aplicativos do Laboratório de Ornitologia da Universidade de Cornell. E esses aplicativos que são maravilhosos são o Merlin, com esse logo de passarinho, o eBird, que é um aplicativo para vocês fazerem listas de espécies, e o BirdNet, que eu não vou entrar em detalhes sobre ele, mas é um aplicativo que permite que vocês recebam sugestões de quem são as aves que estão cantando. Maravilhoso, não é? Então, gente, como fazer? Aqui eu quero deixar um conceito muito claro para vocês, que é o conceito de que cada localidade do Brasil tem uma lista única de espécies. Aqui eu coloquei, para exemplificar, a lista de prováveis que o aplicativo Merlin pode fazer para cada localidade do Brasil. Então vejam que a lista de aves prováveis de Florianópolis é diferente da lista de Itaiandu, que é diferente da lista de Cuiabá, que é diferente da lista de Manaus. Vejam, não bate a primeira espécie, não bate a espécie do meio, são listas diferentes. Se vocês perderem um tempinho, perderem entre aspas, fazendo esse exercício, vocês vão ver que vocês não vão conseguir encontrar uma lista idêntica para 2 municípios. Isso é porque realmente cada localidade do Brasil tem uma composição única de aves e vocês precisam fundamentar toda a identificação das espécies da região de vocês nessa lista, gente, na lista de espécies prováveis para a região de vocês. E o aplicativo que pode fornecer essa lista de prováveis é justamente o Merlin, tá bom? E eu vou mostrar como agora. Vocês vão construir o que eu chamo de lista base. A lista base é justamente essa lista de aves mais prováveis para a região de vocês. É uma lista
que o eBird, com base em todas as listas submetidas, constrói para você, tá bom? Aí você vai fazer o seguinte, vai instalar o aplicativo do Merlin no celular de vocês e vai entrar aqui na opção Explorar Aves. Aí você seleciona o seu município aqui na localidade, deixa ticado aqui aves prováveis, escreve o nome da localidade, seleciona e pronto. Você vai receber essa primeira listinha aqui, ó, que é a lista de prováveis da sua região. É uma lista grande, de mais ou menos aí 150, 200 espécies, depende de quantas pessoas estão fazendo listas de espécies na região de vocês. Quanto mais pessoas fazendo listas e listas completas, mais apurados e certeiros serão esses dados. Então, para exemplificar, gente, eu abri uma das espécies, eu explorei essa lista aqui de prováveis, abrindo essa espécie que é o bigodinho. Aí vocês veem que tem um texto, tem várias fotos da fêmea, do macho, do jovem, e depois tem também o repertório vocal dessa espécie, que é composto pelo conjunto de todas as manifestações vocais das aves em questão. E, lógico, gente, o mapa de ocorrência, que é importante para vocês entenderem se a espécie é migratória. Aqui, por exemplo, o bigodinho é migratório nessa região. Aqui está a área de reprodução, aqui mais ao sul, esse laranjinha. Essa área maior aqui, azul clara, é a área que a espécie não reproduz, e a área onde a espécie fica o ano inteiro, que ela é residente, que tem bigodinho o ano inteiro, é essa areazinha roxa. Olha só quanta informação interessante você pode encontrar lá no Merlin. Quero ver você implementar. Mas você também pode querer construir a sua lista base, ter uma ideia muito boa do que tem na sua região através da queridinha do Brasil, que é o Wikiaves, a outra plataforma de ciência cidadã que é maravilhosa. Aí é um pouquinho diferente o procedimento, mas também é muito simples. Você vai entrar no site www.wikiaves.com.br, vai fazer um cadastro rápido, escolher um nome de usuário, colocar uma senha, colocar o seu e-mail, e é tudo gratuito, gente, até esqueci de falar. Mas as duas são gratuitas e os aplicativos também. E aí você vai fazer assim, vai vir aqui no menu superior, onde está escrito espécies, registros, informações e fórum, e vai clicar em espécies. Depois clica na terceira opção, espécies por localidade. Aí você cai nessa tela aqui. E você tem a opção de escolher um município. Eu escolhi aqui São Paulo. Depois de carregar o município, ele já mostra para você a lista de espécies que já foram registradas naquele município em todos os tempos que existe a plataforma. Mas aí tem uma grande diferença entre a lista que o Merlin gera e a lista que o Wikiaves gera. Por quê? Porque o Merlin gera uma lista baseada na frequência que aquelas espécies são colocadas nas listas naquela localidade. Já o Wikiaves é baseado de maneira mais qualitativa. As pessoas colocam as fotos das aves que elas preferem lá na plataforma. Então, não dá para ter uma boa ideia de frequência, de quais espécies ali são mais frequentes. Quer ver?
eu coloquei aqui, gente, uma outra visão dessa mesma lista. Só que eu ordenei aqui, ó, as fotos pelas espécies que têm mais registros para as espécies que têm menos registros. Então, veja, a espécie que tem mais registro aqui é o sabiá laranjeira, com mais de 1000 fotos. Mas vocês veem que tem algumas espécies que provavelmente não são tão comuns assim e tem uma quantidade muito grande de fotos. Por exemplo, o biguatinga tem quase 700 fotos e muito provavelmente ele é menos comum do que um sabiá barranco, ó, que está abaixo dele. E claro, gente, foi só para dar um exemplo, mas eu posso garantir que essas listas do Wikiaves, elas são qualitativas, é para vocês saberem o que tem. Mas não dá ideia mesmo do que é mais frequente na região de vocês. E eu quero ver vocês entrando aí no site do Wikiaves, do eBird, para começar a usar essas ferramentas incríveis. E eu quero ver vocês aprendendo a identificar as aves do jeito que eu sei ensinar, que é somando variáveis, agregando conteúdo de valor, te ajudando com as melhores ferramentas para que você tenha todo o suporte para identificar os pássaros pelo canto e pela aparência. E você vai perceber que o comportamento das espécies, do tipo de ambiente também contam muito, as migrações. E esse é o meu método diagnóstico, que você soma várias pistas para identificar as espécies. E é por isso que tem tudo a ver com a minha formação como médica veterinária, porque médico veterinário soma várias pistas para conseguir fazer o diagnóstico das doenças. E é isso que eu vou ensinar vocês, somarem várias pistas para fazerem o diagnóstico, fazerem a identificação das espécies pelo canto e aparência na região de vocês. E o tema específico da próxima aula é 3 estratégias simples para identificar as aves por conta própria. O segundo episódio da Semana Passarinheira vai acontecer na quarta-feira. Não esqueçam de dar um like nesse vídeo, de compartilhar para geral e também de fazer os seus comentários nas minhas redes, Instagram, Facebook, YouTube, para que eu possa entender o que está sendo útil e o que não está sendo útil para vocês. E eu espero você na próxima aula, quarta-feira. Tchau, tchau!